Gente, hoje nós já estamos na nossa quinta live da semana. Eu falei que seriam 6 lives para falar assim uma visão geral de como ocorre, como se organiza o processo de cidadania italiana, né? Hoje nossa quinta live. Confesso que eu estou cansada, não de fazer a live, de falar com vocês, mas querendo ou não, altera a rotina da gente, né? Um compromisso que naquele horário você tem que estar sentadinha pronta para conversar. Então acaba deixando a gente um pouco mais acelerado, mas foi uma semana muito boa, muito proveitosa. Tenho certeza que ainda pode ajudar muitas pessoas a informação que ficou guardada. Olá, tudo bem? Gente, o assunto de hoje é um assunto tranquilo, não é um assunto pesado, porque eu lembro que análise e retificação, que foi o assunto de... hoje é quinta, né? De terça e quarta foram assuntos pesados. Mas esse é um assunto mais tranquilo de entender, é mais suave, eu acredito que vai ser até rapidinho, vai ser mais breve. Então vamos lá? Posso começar? Vou começar passando geral, assim, uma geralzona para tudo que a gente viu até agora, mas de forma resumida, porque eu já detalhei ao longo da semana, né? Mas o que acontece? Então você vai fazer a pesquisa para tentar encontrar o italiano, você vai juntar as certidões no formato inteiro teor, aí vai fazer uma análise para ver se essas certidões possuem erros. Se elas possuírem erros, você vai entrar com uma ação de retificação ou vai tentar retificar junto aos cartórios para corrigir esses erros, certo? E agora, depois disso, o que falta fazer e como que funciona isso? Então, por isso que o tema de hoje é finalizando a pasta. Então, vamos lá. Você acabou de retificar todos os documentos, certo? Você vai precisar solicitar novamente todas as certidões já retificadas. E aí você vai reunir todas as certidões bonitinhas. Uma coisa que algumas pessoas confundem e sempre perguntam, né? Ah, quando que é apostila? O que é apostila? O que não é apostila? Gente, sempre tenham em mente, apostilar um documento não é encadernar. Apostilar um documento é fazer com que ele seja válido para ser usado fora do país onde ele foi emitido, certo? Então, por exemplo, certidão italiana, apostilo ou não apostilo? É o seguinte, para o processo de cidadania italiana, para usar lá na Itália, a certidão italiana é um documento italiano. Você vai usar na Itália, não precisa apostilar. Mas, como a gente usa ele aqui no Brasil para fazer as retificações, ele só vai ser apostilado por conta desse uso no Brasil. É um documento estrangeiro sendo usado no Brasil, então precisa apostilar, não é verdade? Então, quando a gente tem ideia de como funciona o apostilamento, por que de um apostilamento, aí a gente começa a entender por que a gente apostila italiana ou por que às vezes não precisa. Então é o seguinte, se você não tem retificação, se alguém da família anteriormente já fez as retificações, já está tudo retificado aí de umas 3 linhagens para frente, você vai solicitar uma nova certidão italiana para o seu processo, mas ela não precisa apostilar, porque ela vai ser usada, uma certidão italiana que vai ser usada na Itália, para a finalidade na Itália. Olá, tudo bem? Agora, se você possui um documento brasileiro que precisa de consertar, precisa de retificar, baseada em uma certidão italiana, você precisa que essa certidão italiana seja apostilada para uso no Brasil. Então, o que acontece? Você fez todo aquele caminho que eu falei para vocês. Você está com 10 certidões brasileiras em mãos. São certidões brasileiras. Essas certidões serão utilizadas na Itália, certo? Então, precisa desse procedimento, dessa formalidade, para que as certidões sejam válidas para uso na Itália, visto que elas são certidões brasileiras, ok? O que acontece? Você precisa de apostilar essas certidões, traduzir para o italiano, porque o pessoal da Itália não vai aprender português para poder julgar os nossos processos. Precisa ser com um tradutor juramentado, certo? E se a tradução for feita no Brasil, ela precisa também ser apostilada, porque também é um documento brasileiro para uso fora. Então, nesse caso, a certidão, as traduções também precisarão de apostilamento, ok? Aí você me pergunta assim, então eu, depois de retificar, solicito tudo, as certidões, aí eu mando para o tradutor, recebo a tradução e mando tudo para o cartório para apostilar? Pode ser dessa forma. Eu sei que muitas pessoas fazem dessa forma, eu não faço. Porque eu sou um pouco... não sei se vocês conhecem a expressão Caxias, eu acho que não sei se combina nesse momento,
Mas como que eu gosto de fazer, gente? Tô falando com vocês um papo tranquilo, informal, então eu falo como que eu trabalho, né? Mas existem outras formas também, tudo tem um outro meio, né? Como que eu faço? Depois de solicitar todas as certidões certificadas, eu encaminho todas as certidões para o cartório, apostilar. O apostilamento é feito em um cartório, às vezes é um cartório de notas, às vezes é um cartório de registro, depende do que esse cartório vai ter para oferecer. O que acontece? O custo do apostilamento, ele varia de estado para estado, tá? Então, assim, tem estado que é R$100 e poucos e tem estado que é mais barato. Acho que é uma coisa, já que um conhecimento bem comum, que Brasília e o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se eu não me engano, é o mais barato que existe. Você pode encaminhar para apostilamento nesse cartório, não precisa ser no local onde você reside. Então, essas certidões serão apostiladas. Eu pego novamente as certidões e aí eu envio para o tradutor. Por que eu faço assim? Porque eu falei para vocês, eu sou chata, gosto das coisas muito assim no pé da letra. E quando eu envio para o tradutor após o apostilamento, o tradutor vai mencionar na tradução a apostila. Aí, isso é uma coisa obrigatória? Tem que ser assim? Não necessariamente, mas eu faço assim. Que eu tenho, assim, eu sou muito receosa, muito cuidadosa com as coisas. Travou, gente? Voltou? Então, aí o que acontece? Santa Catarina é um dos dois melhores valores. Sim, é Santa Catarina e Brasília, né? Então, você faz o envio. Lógico que vocês têm que considerar que tem o envio tem o correio e tudo mais. Só que se você pôr no lápis 10, 15 certidões, compensa, né? E aí você faz esse envio dessas certidões para o cartório devolve a apostilada, você manda para um tradutor juramentado. Essa questão do tradutor, ela é complicada, porque é o seguinte, existem profissionais inúmeros de todos os tipos em todos os lugares. Como que funciona o custo de tradução? Normalmente, existe uma tabela, e esse tradutor segue essa tabela por caracteres. Então, quanto mais coisas para traduzir, maior a certidão, maior o custo. Alguns tradutores, às vezes tem parceria, eles fazem custo fixo, tá? Só tomem cuidado, sempre tenham cuidado com essa parte da tradução, porque querendo ou não, gente, é a parte mais importante, né? Imagina se o processo fica uma tradução incompleta, errada, o que o juiz vai olhar, o que a pessoa vai ler, vai ser essa tradução. Então, se for uma coisa assim muito mal feita, pode trazer complicações no seu processo, trazer dúvidas, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí na escolha de um bom tradutor, tá ok? Deixa eu verificar aqui a minha listinha. Então, você vai pegar a outra coisa. Existe a possibilidade de fazer essas traduções com algum tradutor na Itália, tá? Quando essas traduções são feitas na Itália, você não precisa apostilar as traduções. As certidões brasileiras com certeza serão apostiladas, não tem como correr. As traduções vai depender se a tradução é feita no Brasil ou se a tradução é feita na Itália. Essa é uma escolha livre sua, existem profissionais bons em todos os lugares, tanto no Brasil quanto na Itália. Geralmente, nossa escolha acaba dependendo muito do valor, né? Então, você tem que somar o seguinte: o custo da certidão na Itália paga em euro, né? Da apostilamento na Itália. Perdão, gente, estou confundindo duas palavras aqui. O custo da tradução na Itália paga em euro. Compensa? É mais barato do que traduzir no Brasil e apostilar, esse kit de tradução e apostilamento? Se for mais barato, você pode fazer na Itália. Vai depender da circunstância, do euro, do preço do tradutor, certo? Porque vamos supor, uma média, vou falar para vocês uma média. Uma tradução aí de 150 a 200 reais. Aí você coloca aí uns 50 reais na tradução. Então, a tradução e o apostilamento ficou 250, sem considerar o primeiro apostilamento, né? Tô falando só da tradução e do apostilamento da tradução. 250 reais. Aí você contrata alguém na Itália que cobra 25 euros para fazer isso. Não vai precisar apostilar. Quanto está o euro hoje? 6 de 6? 25 vezes 6. Vai ficar 165. Nossa, tá barato. 25 vezes 6 e 6. 165. Ficaria mais em conta nessa situação. Se você encontrar um que faça por esse preço. E tem que ver também a questão da marca da bolo. Se vai precisar, se não vai precisar, o tradutor vai te orientar. Porque se precisar, tem um custo, se não me engano, de 16 euros a cada tanto 100 linhas, alguma coisa assim.
quem entende bem dessa parte é o tradutor que trabalha na Itália, tá ok? Então vamos lá, você solicitou todas as certidões retificadas, você enviou para o cartório apostilou, você recebeu de novo, enviou para o tradutor que você escolheu, o tradutor te encaminhou, você enviou de novo para o cartório para apostilar as traduções, certo? O que tem que compor essa pasta além dessas certidões? Vocês não podem esquecer. A CNN, gente, nós não falamos até agora da CNN. A CNN é a certidão negativa de naturalização. Eu sempre falo, assim, os clientes quando falam assim, quantas certidões são para a gente fazer um cálculo de quanto vai gastar e dar um orçamento, né? Aí, às vezes, o cliente conta certidões brasileiras. Ele casou no Brasil, morreu no Brasil, nascimento do filho dele, casamento e óbito, faz assim, vamos por 5 certidões. Só que você tem que contar, quando fala em apostilamento e tradução, com o nascimento do italiano, entre aspas, porque o nascimento ele não é apostilado e traduzido, porque ele já é italiano, só que ele acaba sendo substituído pela CNN. A CNN precisa compor o seu processo e precisa ser apostilada, precisa ser traduzida e precisa ser apostilada a tradução dela, ok? Como emitir essa CNN? Gente, não tem muito segredo. Eu vou abrir aqui na internet rapidinho para falar a sigla, que eu sempre esqueço, mas isso é algo que vocês conseguem fazer com facilidade. Você digita no Google assim, ó, certidão negativa de naturalização. Aí vai aparecer um site aqui, que eu não sei qual que é a sigla dele, é deest.mj.gov.br. Se fosse ler, seria DEST, não sei qual que é a sigla que significa certinho não. Então você abre aqui, ó, acho que tem até certificado aqui. Departamento de Imigrações, Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, enfim. Aí você vai abrir a página, vai aparecer aqui, emitir certidão negativa de naturalização. A primeira parte que aparece é dados do requerente. Gente, o requerente é você, tá bom? Só um pouquinho. Os documentos são as certidões de nascimento, casamento, óbito e a CNN. Exatamente. São esses documentos que você vai apostilar, traduzir e apostilar. No caso, apostilar a tradução, né? Então, a CNN, você vai emitir ela na internet, ela é gratuita, tá? Só tem que ter muito cuidado, porque ela é importante. Então, olha só. Quando você abre, que eu acho que vou até pegar a câmera e tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Você acha que fica melhor? Vou fazer isso. Vou fazer, porque se ficar melhor, deixa eu ver se consigo virar essa câmera. Então, olha só. Aqui é a página que eu falei pra vocês, né? Ó, tem esse deest.mj.gov.br. Vai abrir essa páginazinha aqui, ok? Ó, emitir certidão negativa. Olha só, aqui nessa informação aqui é dados do requerente. Às vezes a gente na ansiedade quer colocar logo o nome do italiano. Mas não, gente, calma. Aqui é você. A sua nacionalidade é brasileira. Você, o seu nome, meu nome, por exemplo, Persiliana Priscila Candeloro. Sexo do interessado, grau de parentesco. Então, se o italiano é seu avô, se é seu bisavô, se é seu bisneto, né? Você vai colocar qual que é o grau de parentesco com a pessoa que você vai emitir a certidão. O motivo da solicitação. A gente aqui, ó, aquisição da cidadania, né? Quando vem aqui para baixo, dados do requerido, aqui sim, você vai inserir as informações do italiano, ok? Você vai colocar aqui todas as variações. Olha esse maisinho aqui. Esse maisinho serve para você colocar as variações que acontecem ao longo de todas as certidões, ok? O que acontece? Modifica muito o nome dele. Você tem que colocar... Aqui você coloca o nome igual tá na certidão, ok? Nome certinho, bonitinho, igual tá na certidão italiana de batismo ou nascimento dele. E aqui você vai acrescentar, então, como que ficou no casamento dele. Você acrescenta aqui, ó, vai colocando. Como que ficou no óbito dele? Como que ficou no filho? Você vai colocar todas as formas aqui, ok? Então, o sexo, o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, o país de nascimento, ok? Você vai fazer essa verificaçãozinha aqui, que é para ver se você é verdadeiro, né? Tem um tal de verificação em tudo quanto é coisa que a gente faz. Tem que colocar esses numerozinhos e vai gerar aqui, ó, emitir a certidão. Ok? Tá tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, olha, a emissão da certidão não tem muito segredo, só você pegar todas as certidões da linhagem e verificar quais foram os nomes que apresentaram nas certidões, os nomes do italiano que foram sofrendo alterações ao longo da certidão. Depois disso,
o que acontece? O nome do pai do italiano coloca do jeito que está na certidão do italiano, né? Sim, eu sempre coloco do jeito que está o nome do pai na certidão italiana. E aí você vai emitir. Após emitir, você vai autenticar, vai ter uma página de autenticação dessa certidão. Mas tem um link que você clica, coloca o número de protocolo e já vai aparecer, e a data certinho embaixo da certidão vai aparecer a hora e a data que você emitiu e o número de protocolo. Você coloca nessa página e já vai sair então a autenticação dessa certidão. Você vai imprimir as duas, bonitinho, e vai mandar para o cartório apostilar. Vai pegar a apostilado, mandar para o tradutor, ele vai traduzir, vai pegar a tradução e vai apostilar, se for feito no Brasil. Gente, não tem muito segredo até aqui. Alguma dúvida? Se tem dúvidas, podem falar. Dúvida, tô esperando. Podem perguntar. Aproveite, que hoje nosso assunto é bem tranquilinho, não tem muito segredo. Então, você fazendo esse serviço, todo esse manejo das certidões, você vai ter a sua pasta bonitinha. Acho que eu acabei de enviar uma. Eu tenho uma que eu queria mostrar pra vocês, mas aí eu tenho que levantar e procurar. Mas eu tenho uma pasta pronta, inclusive tá aguardando pra encaminhar pra Itália. É para colocar as variações do nome do italiano que teve no Brasil. Isso, as variações, você vai colocar lá no primeiro o nome igual tá na certidão italiana, vai apertando maisinho e vai colocando o nome das variações que aparecem em todas as certidões. No casamento dele, se ele casou no Brasil, do óbito dele, se ele faleceu no Brasil, né? Provavelmente ele faleceu no Brasil, do óbito, do nascimento do filho, até às vezes se o neto citar o nome dele, na certidão do neto, é bom você colocar também. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse negócio de apostilamento e tradução. Eu tenho uma pasta aqui, porque é bom a gente ver, né? Às vezes a gente fala o que é apostila, o que é isso, eu acho que é legal mostrar. Então olha só, essa pasta aqui tá pronta, olha que lindo, gente, é bonito de ver, né? Dá gosto. Então, olha só, certidão do italiano tá aqui, bonitona. Certidão de óbito do italiano tá aqui. Olha só, isso aqui é a certidão de óbito do italiano. Aqui, isso aqui é a apostila, gente, vou mostrar pra vocês. Só isso, o cartório vai colocar vai anexar, olha, praticamente anexado, essa folhinha. É isso aqui que torna o documento brasileiro válido para ser usado fora do país. Então, isso aqui é a apostila. Aí eu tenho aqui as traduções, aqui atrás essas folhinhas brancas são as traduções. Ó, minhas traduções foram feitas no Brasil, então elas também estão apostiladas. Olha lá, ó, que bonitinho, certo? Então não tem segredo. Aqui, ó, você tem as certidões brasileiras apostiladas, as traduções apostiladas, tudo bonitinho, a CNN, aqui eu vou mostrar a CNN para vocês. Ó, certificado negativo de naturalização, né? Naturalização, meu italiano é lindo, né? E aqui vem, então, tanto a certidão de naturalização negativa foi traduzida, quanto a autenticação. Olha lá que bonitinho que fica, deixa eu ficar mais centralizado. E apostilado, certo? Então, esse aqui é uma pasta prontinha, já com as traduções, com o apostilamento e com a certidão italiana, tudo original, bonitinho, pronto para ir pra Itália. Olha que delícia, olha que delícia. Essa fase é gostosa, né, gente? Um momento assim que parece que todo aquele sofrimento parece que valeu a pena. Engraçado que como que a gente tem que dar valor no percurso, né? Porque embora o objetivo seja, o objetivo final, né, seja a cidadania italiana, você ter essa pasta pronta em mão, você não atingiu o objetivo final. Mas o prazer, a emoção de você olhar para tudo aquilo ali, eu até me arrepio. A emoção de olhar e falar assim, gente, é uma caminhada longa, né? Algumas pessoas têm muita facilidade, as coisas aparecem muito fáceis. Mas nem tudo é assim, e eu até me arrepio, porque eu sei das histórias, eu vivo tudo isso, e é um momento muito emocionante, sua pasta está pronta. E aí você pode seguir, então, para efetivamente realizar o teu sonho. Que seria, então, será conversado amanhã com qual será a forma de executar isso. Você pode mostrar a certidão italiana, no caso, qual certidão? A de nascimento? Seria de nascimento italiano? Qual seria? Ou seria a tradução? Qual seria que você quer que eu mostre? Eu não sei de qual certidão você está falando. A nascimento é igual, a certidão de nascitar é uma certidão comum que tem lá o nome dos pais e o nome da criança. E o dia que ele nasceu é comum. A certidão italiana não é aquela certidão brasileira, né, com todo aquele textão. Ela vem uma certidão mais resumida. E o que importa é que ela tenha o nome dos pais. O nome dos pais é bem importante. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar pra vocês a certidão do meu anticausa. Porque o meu eu posso mostrar que eu não vou ferir privacidade de cliente.
Se você quer ver uma certidão, eu vou mostrar do meu. Mas deixa eu abrir aqui no computador porque eu não tenho ela física aqui agora. Só um pouquinho, você vai guardar e eu vou mostrar. Identificação. Aqui, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a certidão do meu dano de causa, tá? É uma certidão básica, nome do pai, nome da mãe, sexo e nome da criança. Não tem muito segredo. E essa certidão, ela vai ser traduzida, apostilada, a tradução e... Perdão, tô ficando doida aqui. Essa certidão ela só vai ser apostilada e traduzida para o português se for usada no Brasil, tá bom? Então, se ela não for ser usada no Brasil, ela não precisa ser nem apostilada e nem traduzida, somente a CNN. Depois conta a história do seu Dante pra gente. Olha, eu sei algumas coisas do meu Dante Causa. Meu Dante Causa, ele chamava Luciano Candeloro. Ele veio com a esposa Annunziata Cacciella para o Brasil, final de 1890. Ele veio, até acho graça que meu irmão, que pesquisa muito isso, né, fala assim, ele veio com a filha mais velha, chamava Carolina, e veio com uma criança chamada Luciano. E aí eu acho graça que esse filho dele morreu pouco tempo depois que chegou no Brasil. E aí meu irmão fala assim, ah, Lucianinho morreu. A gente não faz ideia de quem que é, né, a pessoa, não conheceu, mas a gente ouve falar que o Lucianinho, e meu irmão usou essa expressão, ah, o Lucianinho morreu. Então, que o nome dele era Luciano, igual ao nome do pai, né, do filho. E o meu bisavô, ele veio na barriga, gente. Eles desembarcaram no Brasil em abril e meu bisavô nasceu em junho. Então, inclusive, tem documento do meu bisavô falando que ele é italiano. E isso é um problema, né? Porque a gente ficou achando, será que ele tá... Porque a história que eu tenho da família realmente é que o meu bisavô é filho do italiano. Mas tem documentos falando que o meu bisavô é o italiano justamente porque a minha trisavó veio gestante, né? Veio já quase parindo pra cá. E eu até penso, nossa, que situação, né? Eu tenho muita emoção com essas coisas, sabe? Eu não sei o que eles passaram. Você imagina, a gente pensa nos dias de hoje, né? Qual que é a situação que faz uma família pegar duas crianças pequenas, um filho na barriga de 7 meses, atravessar o oceano para um país desconhecido? Olha, me emociona, de verdade. Me emociona porque, assim, é muita vontade de lutar, é muita vontade de vencer, né? Olha eu. Então, isso me emociona, essa história da minha família me emociona. Eu tenho foto da minha bisavó, da trisavó, Annunziata. Inclusive, a primeira foto do meu perfil do Instagram. Vocês podem voltar lá, a primeira foto tem ao lado direito a trisavó Annunziata. E essas histórias, assim, elas foram sofridas, né, gente? O meu bisavô mesmo, que é filho do italiano, ele morreu muito novo. E a história que meu avô conta, meu avô é vivo até hoje, meu avô tem 97 anos. Então, por isso que eu falo que eu sempre soube muito disso. Porque como meu avô tem 97 anos, ele conheceu toda essa turma, ele conheceu a trisavó, né, a Annunziata. Então, ele conta todas as histórias. E esse meu bisavô, ele morreu muito novo, o pai do meu avô, né? Porque essa história que a minha família a vida inteira ouviu contar uma história que parecia absurda. Mas depois, quando eu peguei a certidão de óbito dele, aí eu chorei mesmo, porque eu vi que era verdade a história. O que acontece? O que eu sempre ouvi? Que o meu bisavô, então, cresceu na lavoura ali, dos italianos, dos imigrantes, e começou a fazer uma certa amizade, o dono da fazenda começou a confiar nele, e isso causou inveja em alguma pessoa da fazenda, e deram pra ele vidro moído na garrafa de água, que eles têm até um nome que eles falam lá, que eu nem sei qual que é o nome. Acho que meu avô fala até um nome italiano dessa garrafa. E aí o meu bisavô morreu super jovem, eles falam assim, com as tripas furadas, eles falam assim. Mas tem na certidão de óbito realmente fala, a causa da morte foi realmente nesse sentido, né? Não fala tripa furada, mas foi mais ou menos isso. Então meu avô perdeu o pai muito novo, e ele teve que cuidar dos irmãos, era uma renca de filho, né? Então essas histórias mexem com a gente, né? Então por isso que eu tentei um texto no meu Instagram que fala: a cidadania italiana não é só um passaporte. Não é você pegar um passaporte vermelho e ficar tirando foto no Instagram que eu viajo pra cima e pra baixo. É você resgatar as raízes, aqueles sentimentos que a gente carrega de que você veio dessa história. Então, pra mim é algo muito intenso, e por isso que eu tenho assim, uma paixão muito grande quando eu falo disso. Vocês podem ver que eu não consigo nem segurar as lágrimas.
é você se envolver com a família, você se envolver com a história, você vai vendo as certidões, você vai vendo a idade que tinha a sua bisavó quando teve o filho, a idade que ela casou, onde ela morava, como faleceram, né? São coisas que se a gente não mexesse com isso, a gente nunca ia saber. Então é muito emocionante, é uma caminhada que a gente tem que curtir mesmo cada fase, não ficar estressado por conta dos problemas que surgem, mas sim aproveitar que você tá aí. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia falar pro meu trisavô, olha, deu tudo certo, você chegou aqui no Brasil, passou o que passou, mas nós estamos bem, a sua família cresceu muito, e nós estamos até, inclusive, querendo conhecer e voltar para sua terra, né? Que você deixou, com certeza, pessoas que amava. Gente, não pode chorar numa live. Com certeza deixou pessoas que amava para trás. Não tinha como ligar por FaceTime, não tinha como ver a pessoa. Quantos amores ficaram para trás? Para poder tentar reconstruir a história e recomeçar. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre o tema da live? Que senão eu vou começar a chorar aqui, não vou parar mais. Ninguém merece, a pessoa faz uma live, tema finalizando a pasta e começa a abrir o bocão. Ai, gente. Como eu falei pra vocês ontem, é um tema bem tranquilo, esse tema de hoje. É só mesmo entender como funciona o apostilamento, para que existe apostilamento, as formas de tradução. E feito isso, você tá com a sua pastinha pronta, bonitinha, para a segunda fase. Uma coisa importante, que eu não posso deixar de falar para vocês, é quanto à parte de validade das certidões. Isso aí, muita dúvida. Então, eu vou falar para vocês, é o seguinte. Ó, a minha sogra entrou aqui na live e ela deve estar falando, por que a minha nora tá chorando no meio da live? O que aconteceu? Essa menina é doida. Ela sabe que eu sou assim mesmo. Então, vamos lá. Essa questão da parte da validade... quando você pretende reconhecer a sua cidadania pela via judicial, o tempo considerado razoável é 1 ano, a partir da emissão da certidão retificada. Então, você retificou a certidão e emitiu. Você tem 1 ano para dar entrada com a ação judicial de reconhecimento, ok? Agora, se você pretende reconhecer na Itália, você vai precisar de emitir com prazo de 6 meses. O que acontece, gente? Essa parte de apostilar, traduzir e apostilar a tradução, depois entrar com reconhecimento, é uma parte que financeiramente é puxada, é pesada, tá? Por mais que as fases anteriores também possuem gasto, é uma fase que você pode fazendo aos poucos, pega uma certidão hoje, pega outra depois você faz a análise, depois você entra com a ação de retificação ou retifica no cartório. Então essa fase você pode levar 5 anos fazendo. Mas, a partir do momento que você fala assim, eu vou emitir as certidões retificadas, você tem que ter noção que começa um reloginho tic-tac. E essa fase, ela é cara. Por exemplo, a base que a gente calcula, pelo menos assim, 250, 300 reais por certidão para você apostilar, traduzir e apostilar a tradução. Se você considerar 100 reais para emissão, são 400 reais nessa fase. Então, olha só, se são 10 certidões, só para finalizar essa fase, a partir do momento que você já retificou, são 4 mil reais. Então, eu não acho barato. Se vocês acham barato, que eu fico feliz. Mas para mim, eu não acho que é barato, né? E o que acontece? Você fazendo isso, você começa a contar o tempo para entrar com a ação judicial ou ir para a Itália. E entrar com a ação judicial, que é em euro, ou ir para a Itália, que tem passagem, tem seguro-saúde, tem assessoria ou então locação de imóvel, enfim, viver na Itália em euro, também é muito caro. Por isso que eu falo, faça aos poucos, faça devagar, retifique e e agora começa a juntar o dinheiro, reservar o dinheiro. Quando você fala assim, estou preparado para a segunda parte, aí você emite todas as certidões, apostila, traduz, apostila a tradução e manda para a advogada italiana ou vai para a Itália. Por quê, gente? Essa fase de apostilamento e tradução e apostilamento e tradução é tão, parece redundante isso, né? Ela é uma fase muito rápida de fazer. O mais complicado é reunir certidão e retificação, né? Analisar, retificar. Essa parte é a parte mais demorada, porque pesquisa de certidão, você não encontra certidão. Depois, se precisar de um processo judicial para retificar, o processo pode demorar. Então, essa primeira fase, ela é demorada. Você consegue até fazer devagarzinho, vai pagando devagarzinho. Mas, depois que está tudo prontinho, tudo retificado, você sabe onde está tudo, você só precisa de dinheiro, literalmente. Eu tenho que ser sincera, né? Porque cartório não vai trabalhar de graça,
tradutor não vai trabalhar de graça, você não vai para a Itália de graça, nem advogado na Itália vai trabalhar de graça. Então, a partir dessa segunda fase, você vai precisar apenas da reserva financeira. Por isso que eu falo, depois de emitir as certidões certificadas, aguarde ter o dinheiro. Aí você vai começar a acelerar, quando você decidir que é a hora de dar continuidade. Emitir as certidões, eu poderia dizer para vocês que é coisa assim, de 15, 20 dias. Tem alguns cartórios que vai pedir autorização judicial para emissão da certidão inteiro teor, e aí pode demorar um pouquinho mais, certo? Mas vamos colocar assim, no máximo 30 dias. Para o cartório apostilar essas certidões, é 4 dias, gente. No máximo, é muito rápido. Aqui eu faço, eu entrego num dia, no outro dia já está voltando para mim. Não sei se é porque eu estou perto do cartório, na região, então às vezes acaba sendo mais rápido o envio. E eu tenho contato direto, né? Eu falo direto com a pessoa lá, ó, tá chegando aí, acelera aí pra mim, e geralmente de um dia pro outro tá apostilado. A tradução demora mais um pouquinho, porque o tradutor precisa de traduzir 10, 12 certidões, então aí é uns 15, 20 dias. Chegou as traduções, apostilamento é a mesma coisa, que eu falei antes, 3, 4 dias. Então você consegue fazer tudo isso, nessa parte de solicitar a certidão, apostilar, traduzir, apostilar em coisa de 2 meses. Vamos por 3 meses para ficar uma coisa tranquila, né? E considerar os contratempos. Então, por isso que eu falo, você tendo as condições financeiras de dar continuidade, é hora de emitir a certidão e finalizar a pasta. Então, a certidão, a partir do momento que você emite ela retificada, que é a certidão que vai ser utilizada no seu processo, se você for reconhecer na Itália, a gente fala 6 meses. Se for reconhecer via judicial, a gente fala 1 ano. Na via judicial é tudo mais tranquilo, né, gente? Porque, querendo ou não, 1 ano você consegue se organizar bem melhor do que 6 meses. 6 meses passa, assim, num estralo. E quando se trata de uma viagem para o exterior, para você fixar a residência, passar um tempo lá fora, não é tão simples, assim, de pegar o avião e sair como se estivesse indo para o estado vizinho, né? Então, é importante se programar para a segunda etapa. Amanhã eu vou explicar para vocês certinho as formas de reconhecimento, mas não tem como não citar isso. Ao longo de toda a semana eu tive que citar as formas de reconhecimento, né? Na Itália, então, advogado, você fica até às vezes confuso se você não estiver já inteirado dessas formas de reconhecimento. Mas, basicamente é isso, né? Se você quiser começar devagar, comece, não fique assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas é caro. Gente, olha, a maioria é caro. Tá? Lógico que pessoas, minha Xuxa tem cidadania italiana, tenho certeza que para ela não foi caro. Mas pra gente é caro, entendeu? O que se trata de você fazer passo a passo, fazer devagar, se organizar e fazer uma prioridade. Alguma pergunta? Eu falei da validade das certidões, né? Que é importante considerar 6 meses para você não correr risco para a cidadania na Itália e 1 ano aqui do Brasil quando você entra com ação judicial. Gente, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar hoje. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode aproveitar agora que eu ainda tá cedo. Falei só 40 minutinhos que eu falei e chorei. Quem chegou depois, ó, eu até chorei hoje na live. Abri o bocão aqui já hoje. Foram mexendo no meu ponto fraco. Pois é, perguntaram a história da minha família. Aí não tem como eu não abrir o bocão. Chorei mesmo. Bom, gente, então eu vou encerrar já a live. Amanhã é a nossa última live da série de 6 passos, que eu vou explicar detalhadamente como funciona cada forma de reconhecimento, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, já estamos finalizando essa semana, foi muito bom que eu vi que a maioria que começou, terminou, então deu com certeza para ter uma visão geral do processo. Muito obrigada, gente, boa tarde e beijo para vocês.